meus alunos do sexto ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Gilvan. Iremos resolver a apostila do terceiro bimestre, Currículo em Ação. Essa apostila é interessante porque ela contém as matérias de Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Complete a sua apostila e mostre para o seu professor que você também estuda em casa. Iremos iniciar conhecendo as habilidades que iremos trabalhar nessa apostila. Aqui estão as habilidades que iremos trabalhar nesse terceiro bimestre do sexto ano do ensino fundamental. Na primeira coluna nós temos a unidade temática com o item números. Na segunda coluna nós temos as habilidades e a primeira delas é a EF 06MA10. O aluno precisa resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Já na terceira coluna, nós temos o objeto de conhecimento, que é justamente as frações, significado de parte e o todo, e também o quociente, equivalência, comparação, cálculo de fração de um número natural, adição e subtração de frações. Agora eu quero que vocês me acompanhem para o primeiro exercício da nossa apostila. Agora sim, chegamos na atividade 9. Eu vou fazer a leitura, espero que você esteja com a sua apostila em mãos. Acompanhe a leitura junto com o professor. Situação de aprendizagem 1, atividade 1, fração, parte, todo. A relação entre a parte e o todo pode ser representado por um número racional. Essa relação se apresenta quando um todo ou um inteiro é dividido em partes equivalentes de superfície ou de elementos. A relação que existe entre o número de partes e o total de partes pode ser expressa por uma representação fracionária. Então agora nós iremos resolver o item 1.1. Eu vou fazer a leitura da questão. Nas representações a seguir, cada inteiro foi dividido em partes iguais. Escreva as frações que correspondem a cada cor. Então veja que eu já escrevi o nome de cada cor no item A, também no item B e também no item C. Primeiro passo para a gente resolver essa questão é saber em quantas partes iguais cada figura ela foi dividida. Então iremos começar com a A. A nós temos um retângulo e vou contar quantas partes iguais esse retângulo foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o retângulo ele foi dividido em 10 partes iguais. Feito isso, o próximo passo é a gente separar as cores. Eu irei começar com roxo e eu quero saber quantas partes ou quantos quadradinhos roxos eu tenho nessa imagem. 1, 2, 3, 4. Então esse número 4 eu vou representar no meu numerador e o total de partes iguais irei representar no meu denominador. Então eu tenho aqui 4 sobre 10. Essa é a fração que representa a cor roxa. Agora eu irei contar a cor rosa. Quantas partes iguais eu tenho? 1, 2, 3. Então eu tenho 3 partes iguais de rosa, de um total de 10 partes iguais. Então eu tenho 3 sobre 10, que representa a minha cor rosa. Irei fazer o mesmo procedimento com o amarelo. O amarelo eu tenho 1, 2, 3 partes iguais de amarelo. Vou escrever no meu numerador e o total de partes iguais irei escrever no meu denominador.
Então, a fração que representa o amarelo é 3 sobre 10. Atividade bem simples, iremos resolver agora a questão B. O B nós temos um outro retângulo. O primeiro passo é saber em quantas partes iguais esse retângulo ele foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos que o retângulo ele foi dividido em 14 partes iguais. Agora, nós iremos separar por cor. Então, eu vou contar quantas partes foram pintadas de roxo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 partes de roxo. Os 5 eu vou colocar no meu numerador. E o total de partes iguais eu escrevo no meu denominador. Então, a fração que representa a cor roxa é 5/14. Agora, eu irei fazer o mesmo procedimento com rosa. Quero saber quantos quadradinhos rosas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Eu também tenho 5 quadradinhos rosas de um total de 14. Essa fração é 5/14. Bem tranquilo. Para finalizar, basta agora fazer a representação da cor amarela. Quantos quadradinhos em amarelo nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 partes iguais de amarelo, de um total de 14. Essa fração representa 4/14. Bem tranquilo, atividade A, atividade B. Agora, nós iremos fazer o item C. O item C nós temos o hexágono. O hexágono é uma figura que ela possui 6 lados. O primeiro passo é saber em quantas partes iguais esse hexágono foi dividido. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o hexágono ele foi dividido em 12 partes iguais. Agora, nós iremos separar pelas cores. Irei começar com o roxo. O roxo nós temos apenas 2 partes. Então, 2 eu coloco no numerador. E o total de partes iguais eu coloco no nosso denominador. Então, a fração que representa a cor roxa é 2/12. Agora, nós iremos fazer o mesmo procedimento com rosa. Quantas partes nós temos de rosa? 1, 2, 3, 4, 5. Então, do rosa, nós temos 5 partes de um total de 12. Então, essa fração significa 5/12. E para finalizar, agora nós iremos analisar o amarelo. O amarelo nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 partes em amarelo de um total de 12 partes iguais. Essa fração, semelhante à rosa, também é 5/12. Então, essa foi a atividade de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Se ficou alguma dúvida, escreva no comentário. Até a próxima aula.